Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de português de hoje eu vou fazer a leitura de um texto que está nas páginas 136 e 137. Esse é o texto que abre a unidade 4 do nosso livro, que se chama Mundo, Mundo, Vasto Mundo. Nós vamos trabalhar um pouco com viagens, lugares, meios de transporte que a gente pode usar para viajar. Por exemplo, no texto de hoje, o moço que escreveu, né, o homem que escreveu esse texto, fez uma viagem de bicicleta. Olha só, você já imaginou viajar em uma bicicleta? Deve ser um pouco cansativo, né? Não é muito fácil. Então, esse aventureiro, né, é um mineiro brasileiro de Minas Gerais, chamado Argus Caruso Saturnino, tá? E ele viajou pelas praias do Nordeste brasileiro de bicicleta. Então veja só, o título do texto é Brasil, Recife a Salvador. Várias vezes me senti um extraterrestre com a bicicleta na areia, com exceção do companheiro P30 que encontrei em Recife, não vi mais nenhum cicloturista. Essa excentricidade está me proporcionando conhecer todo tipo de pessoas e me divertir com algumas perguntas surreais que surgem. Então, quando ele fala me senti um extraterrestre, ele está se sentindo de outro mundo. Por quê? Ele está viajando com uma bicicleta. Ele pode até encontrar pessoas andando de bicicleta pela rua, mas não fazendo uma viagem. Provavelmente estão indo trabalhar ou estão praticando ciclismo, que é um esporte, né? Mas não viajando. Ele também fala assim, ó, com exceção do companheiro P30 que encontrei em Recife, não vi mais nenhum cicloturista. Essa excentricidade é uma coisa diferente, excêntrico, tá? Que não é muito comum. E depois ele fala conhecer todo tipo de pessoa e me divertir com algumas perguntas surreais. Perguntas surreais são perguntas estranhas, que não são muito comuns de serem feitas. Então, olha só o que perguntaram para ele. Você dorme? Você come? É promessa? Conheceu a natureza? Gente, se uma pessoa está viajando de bicicleta, não é por causa disso que ele não vai dormir. Ele não fica viajando 24 horas por dia, né? Ele tem alguns pontos de paradas para poder dormir durante o percurso dele. Você come? Lógico que ele come. Imagina a pessoa viajar, principalmente de bicicleta, sem comer. Ele não conseguiria terminar a viagem, ficaria fraco, né? É promessa? Algumas pessoas fazem promessas, né? Assim, tem uma fé muito forte, fala assim, olha, se isso acontecer, eu faço aquilo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Ai, se essa quarentena acabar logo, eu fico 1 ano sem comer chocolate, né? Então, a partir do dia que acabar, até 1 ano, eu vou ter que ficar sem comer chocolate. Então, isso é uma promessa. Conheceu a natureza? Pessoal, se ele está viajando de bicicleta pelo Nordeste brasileiro, né? Saiu de Minas Gerais e foi andar todo o Nordeste, é lógico que ele está conhecendo várias paisagens naturais, né? E quase sempre tem dificuldade de entender a viagem. De onde você vem? Estou fazendo uma volta ao mundo. Aham. São 3 anos de estrada. Aham. 28 países. Aham. Agora estou vindo de Recife. Nossa, de Recife? Mas Recife é longe demais. Ele acabou de falar para uma pessoa que ele já fez uma viagem ao mundo, que conheceu mais de 28 países e fala que está vindo de Recife e a pessoa acha que Recife é longe demais. Não sabe nem quais outros países ele já visitou, né, turma? Bom, papo vem, papo vai e várias vezes me convidam para experimentar as comidas típicas. Fava, rabada, feijoada, mão de vaca, buchada, chambaril, sarapatel, tapioca e muita água de coco. Manga, caju, mangabá, cajá e etc. Então aqui ele citou várias comidas típicas nordestinas, tá? Além dessas delícias, aqui também estou matando a saudade do nosso glorioso PF, o prato feito. Prato feito é uma opção de refeição em alguns restaurantes. Eles fazem um prato,
tá? Arroz, feijão, carne, salada ali, e vende aquele prato para a pessoa, um prato feito. A pessoa não tem como escolher as comidas, né? Ele fala assim: olha, o almoço de hoje é esse com esses ingredientes. E aí a pessoa compra a comida. Como o nome diz, um prato popular que já vem servido com arroz, feijão, carne e salada. É o que eu acabei de explicar. Também estou tendo muitos convites para dormir. Já fiquei em casas, restaurantes, acampamentos, redes, praias, pousadas e etc. O clima tropical e as noites sem chuva fazem com que qualquer lugar ao relento fique confortável. Atravessei dezenas de rios, alguns de balsa e outros carregando a bicicleta, ou até mesmo pedalando. Quando o litoral é de mangue, ou a maré está cheia, vou pelas estradas e aproveito para ver um pouco da caatinga nordestina. Vi várias famílias se movendo com a barragem nos jegues. Muitos paus de arara, trabalhos praticamente escravos nos canaviais e coqueirais. Criação de gado, aldeias indígenas e tranquilas vilas coloniais, com arquitetura barroca das igrejas, senzalas e casários. Vi televisões por todas as partes, bares, calçadas, praças, casas e etc. Pessoal, o que acontece aqui? Ele está viajando pelo litoral nordestino. Então, ele está indo de uma praia a outra. Ele está pedalando pela areia, tá? A proposta dele é essa. Porém, o que acontece? Quando a maré está cheia, né, ou ele pega um trecho de mangue, ele tem então que fazer isso pela estrada. E quando ele vai para o interior do Nordeste, ele começa a entrar no sertão nordestino, que é uma área mais seca, tá? Uma área em que as pessoas têm muitas necessidades, né? No sertão nordestino, tem muitos problemas, e aí ele até falou alguns desses problemas, né? Ele viu aí, ó, famílias se movendo com a bagagem nos jegues, tá? Desculpa, eu havia falado barragem, gente, desculpa. Famílias se movendo com as bagagens nos jegues, né? Então, mudando de um lugar para o outro, só com algumas roupas que eles têm, em cima de jegue, né? Que é um tipo de equino. Muitos paus de arara. Pau de arara é um caminhão que carrega muitas pessoas dentro. É como se fosse um ônibus, só que de caminhão. E é muita gente que fica na carroceria do caminhão, tá? Trabalhos praticamente escravos. O que é um trabalho praticamente escravo? É aquele trabalho que exige muito da pessoa e provavelmente paga-se pouco, né? A pessoa fica debaixo do sol desde de manhãzinha até o final da tarde, tem um pouco horário de almoço aí muito curto, né? É um trabalho bem difícil. Então ele fala aí praticamente escravos, né? Nos canaviais e coqueirais. Canaviais, então, onde tem a cana-de-açúcar, né? Um produto bem comum no Nordeste, e coqueirais, são as plantações aí de coqueiro, palmeira que tem lá no Nordeste. Criação de gado, tem também muita criação de gado lá, né? A pecuária é bastante intensiva lá no Nordeste. Aldeias indígenas, ainda tem algumas aldeias presentes lá no Nordeste. Tranquilas vilas coloniais com arquiteturas barrocas. Isso aqui é um pouco da herança, né, da colonização brasileira. Quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram pelo Nordeste. Então, as primeiras cidades, as primeiras colônias, né, as primeiras vilas coloniais foram feitas no Nordeste. Então, tem algumas vilas que ele visita que ainda têm essas características, tá? E aí ele viu muitas televisões por todas as partes. Infelizmente, para muitos, as redes de televisão são a única fonte cultural que possuem. Uma fonte que, infelizmente, não importa muito com o fazer pensar no mundo em torno de nós. Então, o que ele está falando aqui? Que, infelizmente, para muitos nordestinos, a única opção que eles têm de lazer é assistir TV. Infelizmente, a TV nem sempre tem uma programação em que divulga cultura para as pessoas, né? Então, assim, uma peça de teatro, um filme, um espetáculo de dança, eles não sabem direito o que é isso, né? Um show de músicas diferentes, né? Não apenas as músicas que eles estão mais acostumados lá na região. Então, é uma coisa que eles não têm muito acesso, tá bom? Da Foz do São Francisco, segui pedalando pela minha overdose de praias
e na tarde de 24 de dezembro peguei uma carona para conseguir chegar a tempo de comemorar o Natal junto com amigos na maravilhosa e agitada Salvador. Então ele estava pedalando, né? Tava fazendo a viagem dele, só que aí ele decidiu pegar uma carona no dia 24 de dezembro, porque senão não ia dar tempo dele chegar em Salvador. E ele queria comemorar o Natal com alguns amigos que moram em Salvador. Agora já estou longe da capital, mas deixarei para escrever sobre o paradisíaco sul baiano no próximo relatório. Salvador, né, a Bahia, ali o sul da Bahia, tem praias maravilhosas e muito famosas. Então aqui ele relatou uma parte, né, da viagem dele, de quando ele saiu de Recife e foi até Salvador de bicicleta, né? Só esse trecho final da viagem que ele pegou uma carona aí de carro, para dar tempo. E aí, então, num próximo capítulo aqui dos relatos dele, ele vai falar sobre o sul da Bahia, tá? Então, isso aqui que a gente acabou de ler é um relato de viagem, tá? É quando a pessoa descreve como que foi a viagem dela. Se é uma viagem longa, esse relato é dividido por etapas, tá? Então, às vezes a gente vai contar alguma viagem que a gente fez e é uma viagem muito cheia de detalhes, de vários dias, a gente costuma contar por partes, relato de viagem, certo? Que vai ser a tarefa de vocês. Na página 138 tem uma imagem dele, da bicicleta que ele usou, é muito interessante, muito diferente. A bicicleta que ele usou para poder fazer essa viagem, tá? E também uma breve biografia, tá? Ou seja, uma breve história da vida dele aí, do Argus Caruso Saturnino, tá certo? O que vai ser a tarefa de vocês? Na página 139, a gente tem o Ideias em Construção. Vocês têm aí 4 questões, só que a número 1 é uma questão que a gente teria que fazer em sala de aula para poder discutir, tá? Discussão oral, então não vai ser feita. O que vocês vão fazer? Questões 2, 3 e 4. Só que essas questões 2, 3 e 4 eu transformei no formulário do Google. Então eu quero que vocês respondam pelo formulário, tá? Respondam pelo livro para poder fazer como se fosse um rascunho e depois passa a resposta pro formulário, tá certo? Essa vai ser a tarefa de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado do texto e na próxima aula a gente vai continuar interpretando esse texto do do Argus Caruso Saturnino. Tá certo, turma? Beijos e até a próxima aula.